Sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Livro. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, RN em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, dando continuidade ao livro do Moss e Adams, hoje eu vou falar um pouco da cateterização cardíaca terapêutica, e aqui é a referência do capítulo. Como introdução, ele traz uma breve sequência de quando foram feitos os primeiros procedimentos. O primeiro cateterismo cardíaco terapêutico foi realizado em 1964, onde eles relataram o tratamento de lesões vasculares periféricas durante um cateterismo, com a dilatação de um vaso periférico através de um corte nesse vaso. Aí, lá em 1966, foi realizada a primeira septostomia atrial por balão, que foi realizada por Haskin e Miller, posteriormente chamado procedimento de Haskin, e foi a preparação do cenário para os procedimentos atualmente realizados. Em 1975, foram realizados os primeiros coils de oclusão vascular. Em 1976, a primeira descrição de um fechamento de comunicação interatrial e ainda no mesmo ano, a dilatação de vasos com balão. Já em 1982, pela primeira vez foi realizada uma valvuloplastia pulmonar bem-sucedida. Em 1987, um fechamento da comunicação interventricular pela primeira vez. E em 2000, realizado na França, como um grande marco do cateterismo cardíaco, foi realizada uma substituição de válvula pulmonar. Em relação aos eventos adversos e, consequente a isso, uma melhoria da qualidade ao longo dos anos, eles levaram em consideração os fatores de risco, tipo de procedimento, a vulnerabilidade hemodinâmica, a idade do paciente e a experiência desse operador. E chegaram a uma conclusão de que o cateterismo diagnóstico tinha 10% de eventos adversos, enquanto o intervencionista 20%, e nos procedimentos de maior gravidade, de nível 3 a 5, os intervencionistas com 9% de evento adverso e os diagnósticos com 5%. Em relação ao arsenal intervencionista, como uma consideração geral, ele traz que aumentou rapidamente nas últimas 3 décadas, e as habilidades técnicas desse operador, combinada com uma compreensão anatômica e hemodinâmica desse paciente, fizeram com que esse procedimento pudesse ser mais bem sucedido, bem como uma escolha adequada desse equipamento, avaliando de forma bem informada a decisão sobre qual balão usar, com base no perfil do paciente, a pressão máxima nominal, os comprimentos disponíveis das próteses, o grau de adesão e o ajuste dessa análise, a escolha mais adequada para a intervenção cirúrgica que se pretende. Em relação aos dispositivos para o fechamento dos defeitos de septo e oclusão de estruturas vasculares, a prótese mais utilizada é a da Amplatzer. E com o avanço da tecnologia, foram realizados os procedimentos com stents endovasculares, com o objetivo de reabilitação de estenose de ramo de artéria pulmonar, coarctação de aorta ou até obstruções de arco aórtico. No entanto, eles também são utilizados em lesões estenóticas em doenças sistêmicas e veias pulmonares, e também para manter uma desobstrução de estruturas como o ducto arterial. A maioria dessas próteses foram projetadas para outras indicações, mas essas últimas que foram faladas são utilizadas ainda off-label. Depende da idade do paciente e do tamanho, mas também da idade, na idade adulta, o tamanho esperado para essa estrutura vascular que está sendo tratada no momento. Também depende da morfologia da lesão específica, a presença de ramos que precisam ser cruzados para chegar até na estrutura objetivada do procedimento. Procedimentos esperados ser realizados no futuro, bem como procedimentos já realizados anteriormente. E aí a gente vai usar esses stents como uma solução definitiva para um problema de hiperdilatação frequente, que vai ser necessário em alguns casos que é feita angioplastia pelo balão padrão isolado.
E aí, para evitar essa repetição de várias dilatações por balão, é colocado stent para manter esse vaso desobstruído. Aqui nós temos o exemplo de uma válvula Melody, uma prótese. Aqui é a face lateral dela e a face vista frontal. E ela é feita de uma veia jugular bovina e montada dentro de um stent. Nas comunicações interatriais, a gente pode criar uma comunicação interatrial, ampliar essa comunicação já existente ou manter ela do mesmo tamanho. A gente pode criar ela ou ampliar por meio de um balão de atroseptostomia. Ele é indicado em todos os lactentes com transposição de grandes artérias, com menos de um mês de idade, com essa comunicação restritiva e sem a possibilidade de uma correção cirúrgica imediata. Também pode ser usado em defeitos complexos de um único ventrículo, associado a ventrículos direito ou esquerdo hipoplásico, em alguns casos de conexão anômala total das veias pulmonares. E aí a abordagem preferencial é percutânea através da veia femoral, mas também pode ser usada a veia umbilical no caso dos recém-nascidos. E também é um procedimento que pode ser realizado ainda dentro da UTI, guiado por eco. A atraseptostomia atrial com lâmina, ela é utilizada em crianças maiores, onde esse septo já está mais rígido e só o balão não consegue fazer essa abertura da comunicação. E também pode ser realizada a função transeptal, que dá acesso às estruturas do coração esquerdo, para poder obter registros precisos dessa pressão atrial esquerda, ou para facilitar também procedimentos intervencionistas, como a criação ou fechamento dessa comunicação interatrial, e fazer uma valvoplastia mitral com balão. A maioria desses cateterismos de punção transeptal vai usar uma agulha padrão de Brocken-Grue, enquanto também pode ser usado uma radiofrequência, que seria laser, que vai adicionar uma técnica mais controlada, principalmente em bebês menores. Aqui tem uma imagem com o exemplo dessa atroseptostomia por punção transeptal. Aqui foi realizada essa punção no septo, aberto o balão, e aqui tem uma angiografia já mostrando essa comunicação aberta. Na valvoplastia aórtica com balão, principalmente em crianças menores, tem essa preocupação em gerar uma insuficiência nessa válvula, porque daí vai ter que esperar mais tempo para o caso de uma insuficiência importante, precisar trocar a válvula. Em relação a procedimento cirúrgico ou hemodinâmico, vai ser levado em consideração o gradiente ao Doppler, a idade e o sexo da criança, os achados eletrocardiograma, uma função desse ventrículo esquerdo e o grau de hipertrofia, sintomas, a tolerância ao exercício, o desejo de se exercitar competitivamente, a morfologia dessa válvula e a insuficiência aórtica já pré-existente e também se tiver outras lesões associadas. E esse procedimento vai ser de natureza paliativa, porque ele só visa adiar um procedimento cirúrgico que é inevitável, seja a troca dessa válvula ou o procedimento de Ross, até o momento que essa criança atinja um tamanho mais adulto que permita a realização da troca da válvula. E uma dificuldade desse procedimento é manter o balão posicionado transversalmente à válvula aórtica durante a insuflação. E o principal objetivo é conseguir um gradiente nessa válvula menor do que 35 milímetros. Aqui na imagem mostra essa valvoplastia da válvula com um balão, mostrando aqui na última imagem que após essa insuflação do balão, a válvula não tem a estenose mais e não tem uma insuficiência aórtica. Na valvoplastia pulmonar com balão, é um procedimento terapêutico padrão, é por cateterismo, e a dilatação por balão tem sido aceita como procedimento padrão nesse caso, com uma indicação se esse gradiente sistólico máximo for de até 35 milímetros de mercúrio, associado a uma evidência de hipertrofia ventricular direita. E pode ser usado os balões de baixa pressão e alta pressão. Os de baixa pressão vão ser usados em pacientes com morfologia típica dessa válvula, e os de alta pressão, pacientes com essa válvula muito displásica, ou válvulas mais espessadas, que é o caso do paciente mais idoso,
ou se houver um estreitamento supravalvar associado. A falha do procedimento é quando a gente vai ter um gradiente igual ou superior a esses 35 milímetros de mercúrio, e o sucesso a gente consegue identificar quando há uma redução do pico do gradiente para menos de 25 milímetros de mercúrio, ou a redução do gradiente valvar em menos de 50%, ou ainda uma relação VD pressão sistêmica em pelo menos 50%. Mas já em pacientes com uma estenose valvar pura, associado a um canal arterial já fechado, independente do gradiente inicial, deve-se esperar uma redução de gradiente de pressão através dessa válvula pulmonar em pelo menos 10 milímetros de mercúrio. É importante também que a gente reconheça que o alívio dessa estenose valvar pode desmascarar uma obstrução infundibular dinâmica em alguns casos. Isso pode resultar em gradiente de saída de ventrículo direito residual persistente. E aí, em menos de 10%, num acompanhamento aí de 6 a 24 meses, a válvula pode se apresentar displásica, com o espessamento desses folhetos, eles ficarem redundantes e lembrarem uma couve-flor. Isso é frequentemente associado a uma estenose supravalvar, e ela tem associação também com síndromes genéticas, principalmente a síndrome de Noonan. Aqui foi realizada uma valvoplastia pulmonar com balão, utilizando uma técnica de balão duplo. Na perfuração da válvula pulmonar atrésica, geralmente ela é guiada por laser, e alcançar esse fluxo pulmonar anterógrado não vai só descomprimir agudamente esse ventrículo direito, mas também serve como incentivo para facilitar o crescimento adicional desse ventrículo inicialmente hipoplásico. Essa perfuração da válvula tem alguns critérios mínimos para ser realizado, como a presença de um ventrículo direito tripartido, bem como uma válvula pulmonar atrésica membranosa com infundíbulo bem formado. A valvoplastia com balão, ela vai ser seguida de uma avaliação do gradiente de pressão através dessa válvula pulmonar, a relação do VD pressão sistêmica e uma angiografia final desse VD precisa ser realizada para documentar o resultado do procedimento. Num paciente que após 5 a 7 dias não consegue fazer o desmame do Prostin, da prostaglandina, deve-se prosseguir com uma colocação de stent no canal arterial ou uma derivação aortopulmonar cirúrgica. Aqui na imagem foi feita uma perfuração via laser radiofrequência, inflado o balão na válvula pulmonar, e aqui apresenta um fluxo do VD para o tronco pulmonar que não existia antes dessa valvoplastia. Em relação à estenose das válvulas atrioventriculares, tanto a mitral quanto a tricúspide, em relação a elas serem congênitas ou adquiridas, a congênita vai ser menos favorável a uma dilatação por balão, diferente da adquirida, que é adquirida geralmente como consequência de uma febre reumática. E aí a cirúrgica vai ser mais adequada também em pacientes com anel mitral supravalvar e quando essa válvula mitral é em paraquedas. A tricúspide vai ocorrer em menor frequência do que a estenose mitral. E em relação a essa valvoplastia da tricúspide, essa dilatação dela, tem uma experiência menor em relação à mitral, mesmo pelo fato dela ser menos frequente. Mas mesmo assim, com base nessa experiência mais limitada, ela tem um risco mínimo e também vai ser oferecido para o paciente mais apropriado antes de considerar uma cirurgia. E ambas essas válvulas se beneficiam de balões mais longos na hora do procedimento. Em relação ao manejo da coarctação, recoarctação ou obstrução do arco aórtico, vão ser usados os balões dilatadores pequenos, cilíndricos e diâmetro máximo fixo. E aí, como muitos procedimentos de dilatação desses vasos estão associados a uma retração imediata e subsequente estenose, a adição dos stents expansíveis por balão melhorou ainda mais essa terapêutica disponível. E uma das maiores dificuldades ao se comparar as várias modalidades de tratamento, seja por balão, seja via cirúrgica ou colocando um stent endovascular, vai ser a falta fundamental desses dados prospectivos baseados em evidências que são falhos.
existem razões válidas que tornam esse stent primário a modalidade de tratamento mais adequada, que são 3. O primeiro, que os resultados da angiografia com balão são limitados devido ao recolhimento elástico do segmento coarctado e a rigidez de um stent endovascular, obviamente, vai superar esse problema. Em segundo lugar, que o grau do trauma da parede do vaso aórtico desempenha um fator importante no desenvolvimento potencial de complicações, como a formação de um aneurisma. E em terceiro, um subgrupo de coarctação de segmento mais longo ou hipoplasia desse arco geralmente tem um desfecho pior após uma angioplastia só com um balão isolada, sem a colocação do stent. Ele geralmente é evitado em crianças pequenas e lactentes, devido a esse potencial de lesão de vasos e também dos locais de acesso, e também há uma maior probabilidade de desenvolver estenose intra-stent. E como objetivo desse procedimento, nós temos a redução do gradiente para menos de 10 milímetros de mercúrio, ou um alívio de 90% ou mais dessa obstrução. Aqui foi feita uma angioplastia numa criança de 15 anos com síndrome de Schoen, hipoplasia do arco transverso, onde após essa plastia da aorta, desse segmento, foi documentado que o gradiente de pico foi de 22 milímetros de mercúrio para 2 milímetros de mercúrio. Na reabilitação da estenose do ramo da artéria pulmonar, a maior parte das lesões não é passível de reparo cirúrgico, então a terapia por cateterismo é amplamente aceita. E ele pode ser realizado por balões de corte, angioplastia com balão padrão ou colocação de stents invasculares. A redução na relação entre a pressão ventricular direita e a pressão sistêmica é o melhor indicador para um resultado bem-sucedido. E aí a angiografia rotacional com reconstrução 3D vai permitir visibilizar essa árvore arterial pulmonar completa e as melhores angulações que podem ser escolhidas durante o cateterismo. E desde a sua introdução para esse uso, os stents endovasculares têm se tornado o principal modo de terapia para essas estenoses de ramo da artéria pulmonar na maioria das grandes instituições. Aqui tem-se uma estenose bilateral, aqui da artéria pulmonar direita e da artéria pulmonar esquerda. Foi colocado o stent, o balão simultaneamente inflado, e após visto a conclusão do procedimento bem-sucedida. Em relação às estenoses de veia pulmonar, o resultado a longo prazo é ruim, portanto, ela é considerada como o último recurso, quando realmente não tem uma outra abordagem cirúrgica que possa ser realizada. E só vai ser recomendada em pacientes selecionados, porque esses resultados a curto prazo da terapia intravascular com o stent pode ser superior a uma angioplastia com balão isolado. E aí vai servir como uma medida temporária dessas crianças que estão severamente sintomáticas. Aqui na imagem é o stent colocado após essas veias pulmonares que estavam estenóticas. Nas estenoses venosas sistêmicas, a intervenção cirúrgica geralmente é inexistente, e a dilatação dessas veias sistêmicas estenosadas, particularmente após uma intervenção cirúrgica ou outras intervenções, geralmente é bem sucedida e vai trazer pouco risco para o paciente. Há uma melhora hemodinâmica, anatômica e sintomática imediata. No entanto, essa estenose tem uma alta recorrência, na maioria dos casos. Em relação entre o balão e o stent, ela é preferida, o stent preferido quando o material trombótico razoavelmente fresco é responsável pela estenose, como a colocação de stents muitas vezes não oferecem vantagens adicionais devido à protusão de material trombótico através da haste do stent colocado. Portanto, nesse cenário, não é o stent que é preferível, é o balão. E aí o stent vai ser preferível se essa estenose vascular for a causa da trombose vascular aguda. Então, aí o stent geralmente é preferível em relação ao balão. Na terapia pós-switch atrial, vão ser avaliados alguns itens antes de qualquer intervenção,
como estudo de exercício para documentação de potenciais arritmias ou dessaturações durante o exercício, avaliação ecocardiográfica transtorácica ou preferencialmente transesofágica, com documentação de qualquer possível vazamento ou obstruções, bem como a necessidade de um Holter. Como consequência, essas obstruções sintomáticas da veia cava superior se beneficiam do gerenciamento de um catéter em qualquer paciente, enquanto qualquer parte obstruída da veia cava inferior, se ela for estenótica e não tratada, tem um potencial comprometimento de características de fluxo hepático, gerando uma hepatomegalia secundária e até ascite. E as estenoses venosas pulmonares podem levar à congestão pulmonar, bem como ao aumento de pressões arteriais pulmonares, e, portanto, devem ser tratadas mesmo com o mesmo grau de agressividade de uma estenose mitral. E aí, juntando a hemodinâmica e a eletrofisiologia, o eletrofisiologista pediátrico geralmente acompanha esse procedimento, junto com o cardiologista intervencionista, com uma avaliação dessa condução AV, bem como estudo eletrofisiológico para detectar eventuais arritmias atriais e ventriculares. No fechamento dos defeitos septais, primeiramente num septo atrial, o mais utilizado é o Amplatzer, e a avaliação vai ser necessária a avaliação do tamanho do defeito em planos diferentes, a confirmação de drenagem venosa pulmonar normal, bem como uma avaliação das válvulas atrioventriculares quanto à presença de regurgitação valvar pré-existente e a avaliação das bordas. E se um paciente, apesar desse pré-tratamento adequado, ainda desenvolver uma hipertensão atrial esquerda significativa após esse teste de oclusão, a colocação do dispositivo fenestrado vai ser necessária. Em defeitos mais desafiadores que requerem uma experiência adicional do operador, são aquelas com septo atrial multifenestrado, múltiplas CIAs maiores ou aquelas em crianças muito pequenas. E as taxas de fechamento são excelentes, com chances residuais inferiores a 5% no acompanhamento após um ano. O diâmetro diastólico do ventrículo direito tende a diminuir após o fechamento dessa CIA, sugerindo algum grau de remodelação quando a exposição à carga de volume é eliminada. Se um dispositivo estiver embolizado para o ventrículo direito, frequentemente manifestando com arritmias ventriculares novas e persistentes, então a recuperação necessária é cirúrgica e geralmente é indicada a fim de evitar lesões tricúspides ou mitrais. Os eventos adversos são raros, com mortalidade chegando a 0. E uma das complicações mais graves após o fechamento da CIA é a erosão do dispositivo na raiz da aorta, que é observada em uma incidência de até 0,5%, e os sintomas desse paciente vão ser dor no peito ou a presença de um derrame pericárdico. Aqui tem-se um ecocardiograma mostrando uma CIA. Aqui foi tentado colocar a prótese para o fechamento dessa CIA, mas ela não conseguiu ser muito bem aliada devido à falta de borda. Aqui foi realizado outro procedimento onde foi conseguido colocar essa prótese de maneira adequada, ocluindo essa CIA. Em relação a outros defeitos septais, que seria a fenestração de Fontan e defeito de septo ventricular. Nas fenestrações de Fontan, esse fechamento transcatéter da fenestração criada cirurgicamente durante a cirurgia do estágio do Fontan, geralmente está sendo considerado em pacientes quando apresentam uma saturação de oxigênio igual ou inferior a 90% após a conclusão do Fontan. O teste de balão de oclusão da fenestração deve ser realizado por 10 a 15 minutos para permitir a avaliação cuidadosa das pressões atriais direitas, da pressão arterial e da saturação de oxigênio e esse índice cardíaco. E aí tem que ter muito cuidado com o aparelho tricúspide na hora desse fechamento, pois geralmente essa fenestração pode estar localizada perto da válvula tricúspide.
Em contraste, em relação ao septo ventricular, em contraste com os efeitos musculares, os efeitos perimembranosos representam demandas muito maiores no design desse dispositivo, devido à proximidade da válvula aórtica. Os dispositivos de fechamento de estruturas vasculares, como o canal arterial patente e as comunicações vasculares anormais. No caso do canal arterial, deve-se tomar cuidado na hora de entrar inadvertidamente no ducto, antes de avaliar angiograficamente esse vaso, porque ele pode desencadear um espasmo ductal, e aí isso pode impossibilitar a obtenção dessas medidas precisas, e aí, na pior das hipóteses, esse paciente vai precisar ser remarcado para o procedimento em outro momento, para reavaliação angiográfica, para depois fazer o fechamento desse canal. E aí, se um shunt residual estiver presente após a colocação do coil, deve ser feita outra tentativa de um coil adicional, porque esses shunts residuais não só não eliminam o risco da endocardite bacteriana, como também estão associados a um risco aumentado de hemólise intravascular. E aí a chave para uma implantação bem-sucedida desse procedimento em pacientes pequenos não vai ser necessariamente o tamanho desse canal em diâmetro, mas em relação ao seu comprimento. Em relação às outras comunicações vasculares anormais, os coils mais utilizados são o Jean Turco e o M-Ray. E muitos vasos colaterais anormais ou shunts sistêmicos para artéria pulmonar persistentes criados cirurgicamente estão associados com lesões mais complexas. E esses vasos devem ser ocluídos quando o fluxo sistêmico compete com o fluxo pulmonar normal, particularmente depois que o defeito principal vai ser corrigido. Outras lesões também nas quais esses dispositivos são indicados são as fístulas atrioventriculares, as fístulas arteriovenosas, incluindo as fístulas sistêmicas, coronário-camerais e periféricas, bem como pulmonares, veia cava superior sistêmico, esquerda persistente, para o átrio direito, esquerdo, e shunts sistêmicos para a artéria pulmonar na teratologia de Fallot pós-operatória, ou em pacientes com atresia pulmonar e conexões venosas sistêmicas persistentes para o átrio, após os procedimentos de Fontan e Glenn. Aqui é o fechamento de canal, onde se via o fluxo nesse canal, e após a colocação do stent, esse fluxo desaparece. Em relação às retiradas de corpo estranho, com a vinda de cada vez mais uso de dispositivos invasivos, como terapia parenteral crônica, monitoramento central, demora crônica de quimioterápicos intravenosos, e agora também os dispositivos terapêuticos por cateterismo. E aí a maioria dos materiais embolizados vai acabar terminando nos ramos da artéria pulmonar. E um dos corpos estranhos iatrogênicos mais comumente recuperados pelo cardiologista intervencionista em cardiopatias congênitas é a embolização pela prótese do ampláxio. Na substituição da válvula pulmonar, os pacientes com disfunção significativa tiveram antigamente essa necessidade cirúrgica de recolocação de um conduto valvulado entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Mas a longevidade disso tem sido limitada, exigindo novas substituições desse conduto a cada 5 a 15 anos, por uma estenose recorrente ou por insuficiência dessa válvula. Os pacientes com a estenose do ducto significativa apresentam desafios de procedimento diferentes daqueles com insuficiência da válvula predominante. E aí é necessário avaliar a posição dessas coronárias para evitar uma compressão após a colocação do stent. E como a fratura desse stent é uma das complicações mais comuns observadas após o implante da válvula Melody, os operadores desejam eliminar a maior parte do estreitamento desse conduto antes da implantação da válvula para reduzir essa força radial na válvula e consequente fratura desse stent. E como eventos adversos, nós temos eventos adversos graves relacionados a esse procedimento, em torno de 6%.
que incluíram morte por hemorragia intracraniana após uma dissecção da artéria coronária e um explante da artéria, explante da válvula após uma ruptura desse stent. Um dos exemplos mais notáveis de procedimentos híbridos é a cooperação que tem sido feita na fenestração do Fontan, nos quais a morbidade cirúrgica imediata é drasticamente reduzida por abertura dessa fenestração e pode posteriormente ser fechada por cateterismo, uma vez que esse paciente tenha se recuperado no procedimento inicial. O cirurgião inicialmente vai realizar uma bandagem arterial pulmonar bilateral, vai ser seguida de uma colocação de um stent transpulmonar para manter essa desobstrução do ducto arterial durante o procedimento. E um dos principais problemas após o primeiro estágio de paliação é o desenvolvimento de estenose intra-stent dentro do ducto arterial, o que não só leva à obstrução do ventrículo direito, como também pode criar ou piorar a obstrução do fluxo para o arco retrogradamente. O dispositivo da Amplatzer muscular, ele demonstrou ser mais seguro e eficaz. No entanto, o peso do paciente abaixo de 10 quilos foi associado a um risco significativamente maior de complicações relacionadas ao procedimento, bem como maior risco de falha desse procedimento. E aí a colocação intraoperatória do stent é auxiliada pela visualização direta no campo operatório e pode ser aprimorada ainda mais através do uso de equipamentos endoscópicos que vão facilitar a visão mais detalhada dessa área estenosada ou dessa área possivelmente comprimida. Aqui foi a colocação de um stent na artéria pulmonar esquerda, com melhora do fluxo que anteriormente não tinha, após o primeiro estágio de paliação cirúrgica. E, como conclusão, ele deixou que os custos diretos do procedimento terapêutico de cateterismo são significativamente inferiores aos do procedimento cirúrgico. A economia indireta para o paciente ou para a família pode ser maior com o cateterismo. Esse paciente pode voltar para casa e retornar imediatamente à atividade total, sem problemas. E o procedimento de ponta só vai ser facilitado por meio de uma cooperação entre o cirurgião cardíaco e o cardiologista. Aqui tem as referências que foram usadas. Muito obrigada.